Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom gente, nessa aula de hoje vamos continuar falando sobre calor, certo? Na aula passada falamos sobre calor sensível, né? E hoje vamos falar sobre calor latente, né? Qual seria a grande diferença entre o calor sensível e o calor latente, né? Então vocês já conseguem ver aí de cara, né? Eu coloco aqui fases da matéria, né? Então nós vamos falar, né, de mudanças de fase da matéria. Né? Como nós sabemos desde lá o ensino fundamental, né? A matéria ela se encontra em três estados. Na verdade, tem um quarto estado aí, mas vamos falar desses três, né? Que é o estado sólido, líquido e gasoso, certo? E o que vai definir cada um desses estados, né? Pegando como exemplo aqui, né, a água, substância água, né? No estado sólido, nós percebemos que essa substância, na verdade, todas as substâncias que se encontram no estado sólido, né, apresentam uma forma e um volume bem definidos, né? Então a gente consegue ver uma forma aqui definida. Já no estado líquido, né, não existe uma forma definida dessa substância. Ela vai se adequar ao recipiente onde ela está contida. Como exemplo aqui no caso da água, né, ela está com o formato desse recipiente aqui. E já no estado gasoso, não existe, né, um volume nem uma forma definida, né? A substância ela está totalmente dispersa dentro desse recipiente, tá bom? Isso acontece, está muito relacionado, como nós falamos naquela aula lá sobre temperatura, né? Nós vimos que isso acontece devido ao estado de agregação das moléculas, né? No estado sólido, as moléculas estão bem próximas umas das outras, né? A temperatura ela é baixa, consequentemente a agitação é baixa também. As moléculas se agitam mais lentamente. No estado líquido elas estão mais afastadas, né? Porque a temperatura é maior, as moléculas se agitam mais. E no estado gasoso elas estão bem mais afastadas, né? A temperatura é mais elevada que nos outros estados, né? E a agitação também é muito maior, tá bom? Então vamos ver o que acontece agora quando determinada substância recebe ou perde calor, né, sem variação de temperatura, ou seja, sem a temperatura mudar, né? Essa quantidade de calor é exatamente o que a gente chama de calor latente, tá bom? Então vamos entender o que acontece com cada uma dessas mudanças de fase, tá bom? Então olha só, eu tenho aqui a substância nos três estados, sólido, líquido e gasoso, certo? Então olha só, vamos inicialmente ver o que acontece quando uma substância ela passa do estado sólido para o estado líquido, tá certo? Então, ao passar do estado sólido para o estado líquido, né, o que está acontecendo é que esse corpo ele está recebendo calor, certo? E a temperatura não está mudando, certo? E essa mudança tem o nome de fusão, certo? Um exemplo disso é quando a água está, o gelo, né, a água no estado sólido está derretendo, está descongelando. Nós dizemos que isso é uma fusão. E o processo inverso? Quando a gente pega a água e coloca lá no congelador, né? Ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Qual é o nome dessa mudança? É exatamente a solidificação, tá bom? Então, na solidificação, o corpo ele está perdendo calor, certo? Calor está sendo perdido. Logo, o corpo está mudando de fase, tá certo? Isso é um exemplo de calor latente. Agora, no estado líquido para o gasoso, né? Quando a substância está passando do estado líquido para o gasoso, novamente está acontecendo uma mudança de estado físico, né? Nesse caso aí, o corpo ele está ganhando calor, certo? E o corpo está ganhando calor, ele está passando por um processo chamado de vaporização. A água está se transformando em vapor. Tá certo? E o inverso, se está no estado gasoso e passa para o estado líquido, né? E vai ser exatamente a perda de calor, certo? Também latente. Isso recebe o nome de condensação ou liquefação. Você pergunta, então me dê um exemplo disso, onde eu posso perceber acontecendo, por exemplo, uma vaporização e uma condensação. A vaporização é quando a gente coloca água para ferver, né? A água no fogo está fervendo, ela está evaporando, está passando do estado líquido para o estado gasoso. E uma condensação, quando é que ela passa do estado gasoso para o estado líquido? Quando, por exemplo, o vapor ele entra em contato com a tampa da panela, né? Quando você abre a tampa, você consegue ver várias gotículas de água, né?
Ela passou do estado gasoso para o estado líquido, tá bom? E agora, se passa do estado gasoso para o sólido, né? O que é que vai acontecer? Então, olha só, eu tenho uma substância que está no estado gasoso, né? Vapor, e ela vai passar para o estado sólido, né? Isso recebe o nome de sublimação ou cristalização, tá certo? E do estado sólido para o estado gasoso é exatamente o que a gente chama de sublimação, tá certo? Exemplos disso aí, exemplos de quando é que uma substância passa direto do estado sólido para o estado gasoso, ou do gasoso para o sólido. Um exemplo desse aí é a naftalina, é o gelo seco, tá certo? Beleza? Então vamos entender agora como calcular a quantidade de calor necessária para que uma substância passe de um estado para outro. Isso depende da substância, certo? Eu vou ver aqui alguns exemplos da substância água, tá bom? Então, olha só. O calor latente, ele provoca simplesmente uma mudança de fase do corpo. A temperatura permanece constante, não há alteração na temperatura, tá bom? E nós podemos calcular, né, o calor latente de uma substância como? A gente divide a quantidade de calor que ela precisa ganhar ou perder para mudar de fase, tá bom? E aí a gente consegue fazer esse cálculo. Então, para saber o calor latente de uma substância, eu divido a quantidade de calor que ela precisa ganhar ou perder pela quantidade de massa da sua substância. Arrumando isso aqui, né? Arrumando isso aqui, eu posso isolar esse Q, né? Que vai ser M vezes L. Faz o famoso cruz-credo, ó. Q igual a M vezes L. Essa formulazinha que a gente vai utilizar daqui a pouco no exercício e também no exemplo, e vocês vão fazer o exercício daqui a pouquinho, tá bom? Então, olha só, L é exatamente o calor latente, que é caloria por grama. É a quantidade de calorias, calor, que cada grama da substância precisa receber, tá certo? Para mudar de estado físico. Beleza? Então, vamos ver a quantidade, esse valor, vamos ver esse valor de L aqui, ó, para água, tá certo? Para água. Cada substância é um valor diferente. Eu vou utilizar água, que é o que a gente vai utilizar no exemplo, no exercício. Então, olha só. Para passar do estado, para que 1 grama de água, certo? Passe do estado sólido para o estado líquido, né? Isso a 0 graus Celsius, são necessárias 80 calorias, tá certo? Ou seja, 80 calorias para cada 1 grama de água passar do estado sólido para o estado líquido. Isso é o que a gente chama calor latente de fusão, tá bom? Agora, por exemplo, se for o contrário, do estado líquido para o estado sólido, que é a solidificação, são necessárias 80 calorias também. Só que nesse caso aqui, o corpo ele vai perder, por isso esse sinal de menos aqui, ó. O corpo ele precisa perder 80 calorias, tá certo? Para passar do estado líquido para o estado sólido, que é exatamente a solidificação. E se for passar do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, para vaporização. Isso acontece, né, a 100 graus Celsius. Então, quando a água está fervendo lá no fogão, né, ali a temperatura é 100 graus Celsius. E não muda, a temperatura permanece 100 graus Celsius. Quantas calorias são necessárias para que 1 grama de água passe do estado líquido para o estado gasoso? São necessários 540 calorias. E o contrário, né, para acontecer uma condensação, são necessários perder 540 calorias. Beleza? São valores fixos que nós vamos usar agora nesse exemplo que a gente vai resolver, tá bom? Então, o que é que diz o exemplo? Diz o seguinte, ó. Vou pegar aqui a caneta. Diz o seguinte, ó, um bloco de massa 600 gramas, então vamos lá. M igual a 600 gramas, certo? Encontra-se a 0 graus Celsius, então essa é a temperatura que ele se encontra. Certo? Determina a quantidade de calor, ele quer saber que determina a quantidade de calor que deve se fornecer a essa massa, quanto calor deve fornecer a 600 gramas, né, de gelo, para que ele se transforme totalmente em água também a 0 graus Celsius. Ou seja, o que é que a gente está percebendo que está acontecendo aqui? Eu tenho 600 gramas de gelo a 0 graus Celsius, eu vou fornecer calor. Esse gelo ele vai derreter totalmente e ele vai continuar a 0 graus Celsius. Então o que está acontecendo aí, gente, é apenas uma mudança de estado físico, né? Porque a temperatura não está alterando, tá bom? Então eu vou ter que utilizar aquele valorzinho lá, né, de L, certo?
Ou seja, eu tenho que usar LF, que é o calor latente de fusão, que vale quanto? A gente viu anteriormente que vale 80 calorias por grama, né? Ou seja, são necessárias 80 calorias para cada 1 grama. Nesse caso são 600 gramas, ou seja, eu vou ter que multiplicar 600 por 80, não é isso? Que é aquela fórmula, né? Ó, Q igual a M vezes L, no caso aqui LF, tá certo? Ou seja, Q vai ser igual a M, que é 600, L vai ser 80. E, finalmente, Q vai ser igual. Fazendo essa multiplicação, ó, multiplicação rápida aqui com zero é muito fácil, né? Eu multiplico aqui, ó, 6 por 8 dá 48. E acrescento os zeros. Pronto. 48.000 calorias. Então, essa é a quantidade de calor necessária, certo? Para que 600 gramas de gelo, certo? A 0 graus Celsius se transforme em água a 0 graus Celsius também. Ou seja, está acontecendo uma mudança de estado físico. Beleza, gente? Valeu, bons estudos!